Doutora Paula Lourenço, deixe-me só voltar um bocadinho atrás e à questão das perguntas e à forma inédita como estes dois procuradores incluíram no despacho, intencionalmente, obviamente, as perguntas todas que não fizeram ao Primeiro-Ministro. Podem estar eles a querer deixar uma ponta solta para uma futura investigação, para um outro processo, ou podem estar eles a querer deixar impresso que alguém não os deixou fazer essas perguntas ao Primeiro-Ministro? Bom, acreditava mais na primeira hipótese, porque a segunda parece-me bizarra, porque das duas uma, ou os senhores procuradores têm o valor, a nobreza e a segurança necessária para serem procuradores da República, e portanto ninguém, nem forças políticas, nem Procurador-Geral da República, nem ninguém os podia constranger a fazer o que fosse, por ação ou por omissão. Aliás, não nos podemos esquecer de uma coisa. Que foi afastado. Estes senhores, numa determinada altura, vieram dizer que tinham sido pressionados pelo Dr. Lopes da Mota. Portanto, se tivessem sofrido outras pressões, nós já vimos que eles as denunciariam. Portanto, para mim, isso ficaria de imediato afastado. Sobra a primeira hipótese, que tenha sido uma ponta solta. Eu já disse que as finalidades que lhe encontro são essas duas. Ou ser imediatamente notícia de um jornal, ou ser considerado um elemento para que um assistente venha dizer que há insuficiência da acusação, da investigação. Há uma insuficiência. E aí pressuporíamos uma colaboração entre os procuradores e alguns dos assistentes? Ou alguns diria que os senhores procuradores parecem querer dizer que isto tem que ser feito em dois tempos. Nós agora fazemos esta parte e agora venha cá alguém ver se é possível fazer a outra. Aliás, há alguma colaboração entre os assistentes, deixe-me dizer-lhe, porque, por exemplo, vamos à questão do jornal público. A pessoa que escreve o artigo é assistente no processo. É mais uma entropia das muitas que eu já aqui falei e que deve, de facto, preocupar os senhores jornalistas, porque a partir do momento em que um jornalista se constitui assistente, significa isto que tem interesse em obter a condenação dos arguidos e que é auxiliar do Ministério Público. E o senhor jornalista do Público mostrou o quão auxiliar do Ministério Público pode ser. Começou a tal fase em que os senhores procuradores fizeram uma parte e, pelos vistos, um dos assistentes está a fazer a outra. Em que é que acredita que vai terminar este caso, especificamente em relação aos seus dois clientes? Bom, eu devo lhe dizer... Já disse que ainda não consegui ler a acusação toda. Sim, não, eu consegui ler a acusação toda. O que eu não consegui ler foi o processo todo, tem centenas de volumes e eu ainda vou nos primeiros volumes. Os senhores demoraram 6 anos, eu só vou demorar alguns dias para ler o manancial de documentos, prometo. Agora, no que eu acredito piamente na inocência dos meus clientes, maiormente relativamente ao crime de extorsão. Os meus clientes não exerceram nenhuma violência, nem cometeram nenhuma ameaça de um mal maior para lograr fosse o que fosse, nomeadamente os pagamentos dos seus contratos com os promotores do negócio, o Freeport. Doutora Paula Lourenço, agradeço estes esclarecimentos. Obrigada por ter vindo à edição da noite. Boa noite. Boa noite.